E são muitas as interrogações sobre aquela substância que elimina a sua dor antes de um procedimento cirúrgico, a anestesia. Quase todo mundo já teve que tomar a famosa picadinha alguma vez na vida. Mas ainda existe muita falta de informação sobre a função do médico anestesista e também sobre os reais efeitos dos anestésicos, o que pode comprometer seriamente a sua saúde. Muito bem. Será que qualquer pessoa pode tomar uma anestesia? E os efeitos colaterais? Você sabe? Mas para esclarecer essas e outras dúvidas, eu recebo o presidente da Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo, oh meu Deus, que é a SAESP, Dr. Enis Donizete Silva. Boa noite, Enis. Anestesiologia é difícil, não? Obrigado por ter vindo. Eu diria que é muito complicada essa palavra. Não? Anestesiologia. Agora sai. Na hora que a gente precisa, não sai. Exatamente. Obrigado por ter vindo, viu, querido? E obrigado por ter falado médico anestesista. Por que não é? Então, Rony, lá há quase 200 anos atrás, sim, quando começou a anestesia, e ela começou por um dentista, isso aqui é interessante. A primeira anestesia com sucesso foi aplicada por um dentista. Deu uma marretada na cabeça de alguém, não? Então, olha que interessante. Até então era assim que era praticamente feita a cirurgia. O cirurgião bom, sabe qual era o cirurgião bom? Era porque operava rápido para o doente gritar menos. Deus meu. Porque era efetivamente isso, até o início, até o final do século XVIII. Então, um anestesista, que na verdade era um dentista, aplicou com sucesso a primeira anestesia no Hospital da Faculdade de Medicina de Harvard. Olha, desconhecia isso completamente. Exatamente. E o que é que tem de fantástico nisso? Até então, a cirurgia tinha uma enorme limitação. Porque ela não podia... Como é que ele ia operar alguém que estava morrendo de dor? Claro. Então, e se mexe e tudo, e pode comprometer. Se mexe, impossível. Quer dizer, então, na verdade, a anestesia, se a gente for considerar das grandes descobertas da humanidade, alguns livros colocam ela como uma das 100 maiores descobertas da humanidade. Para mim, seguramente, porque sentir dor não é a minha praia, não quero, não gosto. Claro. Não é? Exatamente. Doutor Enis, a anestesia é, na verdade, um estado de ausência da dor, né? Que ela fica escondidinha lá e sempre, ou quase sempre, utilizada em procedimentos cirúrgicos, né? Como é que acontece esse processo da anestesia? Então, enquanto nós estamos aqui conversando, o nosso cérebro tem que estar trabalhando. Sim. Ele está se mantendo ativo. Nós dois agora estamos mantendo a atenção, eu estou pensando na resposta, pensando na pergunta, não estou olhando, e o nosso cérebro está fazendo uma série de conexões. O nosso cérebro conversa de maneira química. E essa química, ela pode ser simulada e dentro lá do laboratório, lá dentro do laboratório farmacêutico, a gente fala o seguinte: como é essa química que faz eu ficar acordado? É uma substância que tem, vamos imaginar aqui uma forma, ela é um triângulo. Aí o que a indústria farmacêutica faz? Ela cria um triângulo que encaixa e conversa certinho para manter a gente ativo. Só que para isso acontecer, aquele triângulo tem que se encaixar mais alguma coisa ali. Ele até encaixa aquela ponta do triângulo, só que na base ele coloca um outro polo. E naquele momento, para ver aquela junção entre as duas substâncias, ela não acontece. É como se o receptor, é assim que a gente chama, sim, fosse ocupado por uma substância que é um falso agonista, que é um falso receptor que vai ligar para manter a gente ativo e a gente dorme. Agora, olha que fantástico. Nós estamos falando de bilhões de conexões, bilhões de células que estão fazendo essa conexão agora. Eu vou dizer uma coisa. Quando eu estudei biologia, eu tinha pavor de histologia. Célula é uma coisa muito complicada na vida, né? Agora, essa sua analogia achei maravilhosa. Ninguém me explicou isso desse jeito. Perfeito. Quer dizer, é uma visão simplista e fácil de ser entendida, por isso mesmo, né? Claro. Agora, esse tipo de anestesia, que tem vários, né, tipos, e o médico anestesista sabe exatamente qual ele deve usar. Mas os princípios ativos, quais são? Porque tem um monte, né? As caínas todas, né? Isso. Então, assim, lá no começo do século passado, no segundo milênio,
Olha que interessante. Bonito isso. No segundo milênio, as substâncias praticamente que existiam eram substâncias derivadas do éter e uma outra substância derivada do ópio. Tá. Então a gente tem duas substâncias. Uma que você consegue tornar volátil, que é o éter, Tá. e a outra que você consegue Que é a transformar em opiácea. líquido, Tá. Ah, correto. que é o ópio. Correto. Tanto que hoje tem uma discussão aí se pode-se usar a maconha sobre um determinado cunho terapêutico Sim. como analgésico. Tá. A cocaína é o melhor anestésico local que existe. É um dos mais potentes. A gente olha para a cocaína e utiliza parte dessa estrutura química para criar os nossos anestésicos locais. Aquele que o dentista usa no consultório dele. Yes. Só que Rabocaína tem um monte. tem um monte desse, exatamente. Só que, ao mesmo tempo, eu preciso de drogas para ações diferentes. Eu preciso de uma droga que te deixe relaxado e tranquilo, mas eu não preciso tirar dor. Que pode ser um hipnótico, na verdade, que é o nome que a gente dá a essa droga. Tá. Tem esse que a gente compra aí, o Valium, o Dormonide e assim por diante, que a gente usa de medicação pré-anestésica. Então, essa medicação ela tem uma ação específica no cérebro. Ela vai lá no local que mantém a gente desperto e acordado e inibe aquela ação. E a gente dorme. Agora, você falou numa outra coisa importante, que é a questão da dor. E você comentou uma outra coisa, a dor fica lá guardadinha lá e assim por diante. Então, aí, até hoje existe dúvida com relação a teoria da anestesia geral ainda não está totalmente esclarecida. Nós ainda estudamos isso no dia a dia. E hoje tem uma série de equipamentos que nos propiciam isso. Mas o que a gente tem certeza é que bioquimicamente, quando a gente sente dor, nós temos uma manifestação endócrina metabólica. Eu doso substâncias. Então, quando eu injeto uma medicação que ela é um analgésico potente, inibe essa cadeia, eu tenho certeza do seguinte, ele não sentiu dor. Então, a gente começa lá no laboratório, testando em animais, vendo esses efeitos, vendo os efeitos colaterais, vendo se quando eu injeto a substância, acontece alguma coisa na pele, acontece alguma coisa no coração, acontece alguma coisa no fígado. O animal, ele tem essa propriedade, essa vantagem de ajudar nós, seres humanos, numa fase inicial das drogas. Na indústria farmacêutica costuma se dizer o seguinte, de cada 1000 drogas pesquisadas, praticamente só uma vai para o mercado. Que proporção é essa, gente? 1000, de cada 1000 que você trabalhou, lá, você trabalhou exaustivamente na pesquisa, que vai se transformar numa droga que vai efetivamente para a farmácia ou para o hospital, é uma. Então, imagine o custo disso. Absurdo. Até atingir o break-even da droga que foi eleita, ela vai ter que ser somada às experiências com as 1000 outras drogas. Fundamental essa sua colocação. A gente hoje chama isso de farmacoeconomia, que é o entender por que aquela droga custa tanto. E aí vem uma outra dificuldade hoje nesse mundo de contenção e assim por diante. Porque a gente vive uma situação de inflação, mas a gente costuma dizer que a inflação médica, ela costuma ser de 1,5, 2, até 3 vezes mais do que a inflação financeira. Porque os custos... Então, assim, o custo é o custo do tratamento que a gente tinha oferecido. Você tem cada vez drogas melhores, cada vez exames melhores, cada vez exames que... Hoje você enxerga tumores da ordem de nem milímetros. Hoje o médico não dá mais o diagnóstico. É o exame laboratorial. É isso. Essa é uma outra coisa importante, né? Agora, esse medo das pessoas pela anestesia geral, que é uma coisa assustadora. Existe mesmo esse risco todo. Qualquer cirurgia propõe algum risco, mas esse risco exacerbado que as pessoas tremem de tem que tomar anestesia geral. Eu diria que assim... Eu já acho maravilhoso, não vou sentir dor, que bom. Exatamente. Então, a primeira pergunta é, tem risco? Tem risco. É mais seguro receber anestesia que andar de avião? Mentira, é mais seguro andar de avião. Porque cada vez mais a gente estuda essas situações, eventos adversos. Claro. Então, hoje a gente diz o seguinte, para cada 100 milhões de voos, eu tenho um evento grave. Em anestesia, não é bem assim. Infelizmente, não é assim. Em algumas áreas do mundo, a África subsaariana, uma morte para cada 100 anestesias. É um número muito, muito, muito grande. Agora, vamos lembrar do nosso Brasil? Será que o nosso Brasil é todinho igual? Claro que não. Alguém já cunhou uma expressão chamada Belíndia. Aqui dentro a gente tem coisas de Bélgica e coisas de Índia. Exatamente. Isso há 30 anos atrás, Celso Furtado fez essa afirmação. Exatamente, foi. Correto? Correto.
Nós continuamos com essas dificuldades. Nós temos enormes distorções. Mas nessa história da anestesia, existem pessoas que estão mais afeitas a terem eventualmente um efeito colateral e outras não. Com certeza. Não é? E esses efeitos, existem grupos de risco? Existe. Vamos pegar as duas pontas, os extremos de idade. Tá. O neonato, o RN, a criança e o idoso. Tá. Esses são dois grupos de risco. Porque Perfeito. um sistema está totalmente em desenvolvimento e o outro está já na fase de reserva. Ou já está na fase de, literalmente, de alguns órgãos começarem a falhar fisiologicamente. No meio do caminho, tem aquelas situações de você adquirir uma doença e seu rim começou a falhar. E o seu rim parou de funcionar. Você está fazendo diálise e assim por diante. O rim é fundamental para uma série de eliminação de uma série de substâncias que nós usamos. O fígado, o coração. Eu tenho uma doença no coração, tenho uma doença de Chagas, meu coração cresceu, tenho um coração insuficiente. Quando eu injetar uma droga, eu vou ter que levar isso em consideração e fazer uma enorme redução na dose. E fazer uma vigilância clínica e hemodinâmica, que é o que a gente diz, para sentir esse efeito, para saber se eu estou passando e estou chegando num ponto em que, como Hipócrates dizia, todo remédio é um veneno. Sim. Agora, tem a contrapartida, a alergopatia. Tem muita gente que tem alergia aos componentes da anestesia. E aí? É absolutamente real. Vai sentir dor? A primeira coisa importante, não existe teste de alergia para anestesia. Como é? Não tem? Existe teste de alergia para anestesia. Eu posso fazer um grupo de testes e falar o seguinte, olha, você tem alergia a um analgésico chamado dipirona, você tem alergia a um anestésico local chamado lidocaína, mas eu não vou conseguir testar em você um anestésico inalatório que eu tenho no centro cirúrgico, porque esse anestésico inalatório não está disponível nos laboratórios para que seja feito esse teste em você. Deus meu! Então, assim, essa é uma outra... Eu diria que tem um pouco de inverdade em relação nós vamos vir aqui no nosso hospital, que nós vamos fazer um teste e você pode ficar absolutamente seguro e assim por diante. Não existe. Deixa sequela? Pode deixar. Se a gente analisar a literatura em relação a eventos adversos, a gente tem sequela neurológica permanente por vezes, a gente tem lesões outras decorrentes disso, porque o que é importante? É que na hora que você passa a ter o controle das suas funções, quem vai respirar por você agora sou eu. Eu vou injetar uma medicação que vai inibir a sua respiração. E você não vai respirar. Não dá para você fazer greve de oxigênio. Você pode fazer greve de água. Sim, mas pode entubar e está tudo certo. E está tudo certo. Eu tenho que ventilar, eu tenho que ter um suporte de oxigênio. E eu tenho que ter uma vigilância contínua. Esse é o ponto fundamental, Rony. Médico anestesista é o médico que vai acompanhar você muito antes do seu procedimento, vai continuar com você muito depois do seu procedimento determinado. Esse é o bom médico anestesista. E o bom médico anestesista, que está aqui do meu lado, é o Dr. Enes Donizete Silva, que a mim, pelo menos, esclareceu um monte de coisa e acredito que para você também. Ele é presidente da Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo. E quer deixar algum recado? Quero, Rony. A questão da gestão do risco e da segurança. Eu diria que hoje esse é o ponto mais importante da área médica hoje. O mundo inteiro vem discutindo essa questão. E essa questão da segurança, ela é compartilhada. Quer dizer, você, paciente, eu, médico, o enfermeiro, o técnico, o administrador, nós todos compartilhamos de um sistema de segurança. Mas é fundamental a gente entender o seguinte, o risco existe, os problemas são reais, e nós temos como estudar todos esses fenômenos e mitigar e resolver alguns desses problemas. Mas para isso é fundamental uma coisa, é que, principalmente nesse país, a gente tenha uma maior vigilância sobre algumas estruturas da área de saúde e assim por diante. E também vigilância sobre a prática médica no dia a dia. Isso é importante. A sociedade tem que tomar rédea em relação a algumas dessas coisas. Muito obrigado. Volte mais vezes, porque essa nossa pauta foi pedida por e-mails, vários e-mails, e eu acho que ela foi mais do que suficiente, mesmo na informação que a gente precisava. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Olha, a nossa Gazeta está de cara nova na internet, pensando em você
que sempre nos acompanha, nós lançamos um novo site muito mais dinâmico, fácil de navegar. Dá uma olhadinha, olha que bonitinho. É só você acessar tvgazeta.com.br, escolher o seu programa favorito no menu e você também pode assistir aos vídeos separados, inclusive pelos assuntos que você mais gosta, como beleza, saúde, esporte, notícias e muito mais. E além disso, você acompanha pelo nosso site toda a nossa programação e ao vivo, em alta definição, em qualquer lugar do planeta. Então, é só você acessar tvgazeta.com.br. Acesse agora mesmo e divirta-se. Ó, vem cá que eu vou falar com aquela bonitinha ali, ó. Obrigado por ter vindo, viu? Pô, anestesia.